Você não é preguiçoso, pelo menos não do jeito que você pensa, porque o que parece falta de disciplina, na verdade, é programação. Existe uma regra silenciosa que controla grande parte das suas decisões. Uma regra que você nunca percebeu, mas que está presente em praticamente tudo que você faz. A regra do mínimo esforço. Seu cérebro está constantemente tentando economizar energia. Isso não é um defeito, é sobrevivência. Desde os tempos mais primitivos, gastar menos energia significava sobreviver mais, e por isso, até hoje, seu cérebro funciona com uma prioridade muito clara: fazer mais, gastando menos. Sempre que existem duas opções, ele escolhe a mais fácil, a mais rápida, a que exige menos esforço, liberdade mental. E no mundo antigo, isso era perfeito. Mas no mundo de hoje, isso virou um problema, porque hoje, o caminho mais fácil raramente é o melhor. O caminho mais fácil é ficar no celular, adiar o que importa, evitar desconforto, escolher prazer imediato e o mais perigoso. Tudo isso parece inofensivo, mas não é, porque pequenas escolhas fáceis se acumulam e, aos poucos, elas constroem uma vida inteira baseada no mínimo esforço. Agora pensa com calma, quantas vezes você já disse: "Depois eu faço"? Quantas vezes você sabia exatamente o que precisava fazer, mas simplesmente não fez? Isso não é falta de capacidade, é o seu cérebro fazendo exatamente o que foi programado para fazer. Evitar esforço desnecessário. O problema é que ele não sabe diferenciar o que é desnecessário do que é essencial para o seu crescimento. Para ele, tudo que exige esforço é ameaça. E tudo que dá prazer imediato é recompensa. Simples assim. E é por isso que você se sente travado, porque existe um conflito acontecendo dentro de você. De um lado, a sua consciência, que sabe o que precisa ser feito. Do outro, o seu cérebro automático, que só quer conforto e, na maioria das vezes, o automático vence. Não porque ele é mais forte, mas porque ele é mais rápido. Você nem percebe e já escolheu o caminho mais fácil. Agora vem a parte que quase ninguém entende. A regra do mínimo esforço não é o problema. O problema é não perceber que ela está controlando você. Porque quando você não percebe, você não escolhe. Você apenas reage. E isso te coloca em um estado muito perigoso: o piloto automático. Você acorda, faz o que sempre fez, pensa como sempre pensou e termina no mesmo lugar, todos os dias. E isso vai se acumulando. Dias viram semanas, semanas viram anos, e quando você percebe, está vivendo uma vida que não escolheu. Agora, existe um detalhe importante. A regra do mínimo esforço também pode trabalhar a seu favor. Porque ela não significa fazer menos, ela significa fazer da forma mais eficiente possível. Psicologia e filosofia. Existe uma diferença enorme entre evitar esforço e otimizar esforço. Evitar esforço te enfraquece, otimizar esforço te faz crescer. Mas a maioria das pessoas não sabe a diferença. Elas confundem facilidade com eficiência, e isso destrói qualquer progresso, porque crescer exige esforço, mas não qualquer esforço. Esforço inteligente, esforço direcionado, esforço consciente. Agora pensa nisso. Você não precisa fazer tudo mais difícil. Você precisa parar de escolher o mais fácil automaticamente. Essa é a diferença. O problema nunca foi o esforço. O problema foi a ausência de consciência. Porque quando você começa a perceber, você ganha uma vantagem absurda. Você começa a ver quando está fugindo, quando está adiando, quando está se sabotando. E isso muda tudo. Porque no momento em que você percebe, você cria um espaço, um pequeno espaço, entre o impulso e a ação. E nesse espaço,
Você pode escolher fazer o difícil, mesmo que por alguns segundos. E isso é o começo da mudança. Agora, deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. O seu cérebro aprende com repetição. Toda vez que você escolhe o caminho fácil, ele registra isso e reforça esse padrão. E quanto mais você repete, mais automático isso se torna. Até que chega um ponto em que você nem precisa pensar. Você já está no celular, já está adiando, já está evitando, sem perceber. Agora imagina o contrário. E se você começasse a escolher o difícil, mesmo que pouco? Mesmo que por 2 minutos, mesmo que imperfeito, isso começa a reprogramar seu cérebro, porque agora o esforço deixa de ser ameaça e começa a ser normal. E isso muda completamente o jogo, porque você não precisa virar outra pessoa. Você só precisa quebrar o padrão automático, aos poucos, sem pressa, mas com consciência. Agora presta atenção nisso. O seu cérebro sempre vai tentar economizar energia. Isso nunca vai mudar. Mas o que pode mudar é quem está no controle. Se for o automático, você vai viver no mínimo esforço. Se for a consciência, você usa o mínimo esforço a seu favor. E essa é a virada, porque pessoas comuns evitam o esforço. Pessoas conscientes direcionam o esforço. Elas não fazem mais, elas fazem melhor. E isso cria resultados completamente diferentes. Agora pensa, você não precisa lutar contra seu cérebro. Você precisa entender ele e usar isso estrategicamente. Criar ambientes mais fáceis para o que importa, reduzir fricção para o que é importante e aumentar a dificuldade para o que te sabota. Isso é inteligência. Isso é controle. Isso é sair do automático. E quando você começa a fazer isso, algo muda. Você para de depender de motivação. Porque agora, você construiu um sistema. E sistemas vencem motivação. Sempre. Porque motivação oscila. Sistema sustenta. Agora, talvez você esteja esperando algo grandioso. Uma virada. Mas não é assim que funciona. A mudança começa pequena, quase invisível, mas consistente. Uma escolha por vez. Um momento por vez. E aos poucos, você deixa de ser controlado e começa a controlar. Aqui no Evoluir, a mudança não é barulhenta. Ela acontece aos poucos. Evolua, um passo de cada vez.